Você pode até odiar o Neymar, mas ele é sim o cara. Até coloquei a camisa da seleção brasileira para ir falar com você aí do nosso canal do YouTube. Antes, muito bem-vindo ao nosso canal, sejam todos bem-vindos. Esse vídeo é para você, hein, que gosta ou não do Neymar, ele é sim o cara. Todo time precisa de uma liderança, todo time precisa de um líder propositivo, um cara diferente, um cara que assume e bata no peito realmente. Ser o camisa 10 da seleção brasileira não é fácil. Ser o camisa 10 da maior seleção que carrega 5 estrelas no seu peito e ainda carregar uma pressão enorme sobre si, olha, o assunto que envolve a aura desse cara chamado Neymar não é fácil. Até confesso que eu não gosto das atitudes dele em relação a não ser tão profissional fora do campo durante grande parte da sua carreira, contrastando com o que é o Cristiano Ronaldo de fato. Até fui questionado esses dias pelo meu filho: papai, quantos anos tem o Cristiano? Por que ele não machuca tanto igual o Neymar, que vive machucado? E aí fui explicar a vida profissional que leva um cara, alimentação, sono, família, abrir mão de certas coisas para ter outras, viver de fato do futebol 100%, algo que o Neymar não vive. Envolto dele tem muitas outras coisas que dispersam um pouco a sua atenção. Mas o que não podemos discernir aqui, nós temos que saber diferenciar certas coisas. Você criticar a pessoa Neymar e você elogiar o cara que fez mais de 79 gols com essa camisa aqui. O cara que com 20 e poucos anos tinha mais de 35 gols com a camisa da seleção brasileira. Um cara que superou Romário, campeão em 94, Ronaldo, campeão em 2002 e 94, superou Pelé, o ídolo da nossa nação, o maior jogador de todos os tempos, tricampeão. Não é fácil. Então, vamos saber ser realistas e analisar que Neymar, sim, é esse cara. Quando você assume um papel de liderança, quando você assume um papel de ser o protagonista, de carregar sobre si aquela cara tapa mesmo, pode bater que eu sou o cara, você vai ser julgado, você vai ser pressionado, eles vão querer lutar contra você, vão te julgar, vai querer te derrubar a todo momento, isso é fato. Mas com o Neymar em campo, você sabia que a seleção brasileira ganha mais de 70% dos seus jogos? E com ele, só tem com o Neymar em campo, só 30% dos jogos perde. E com ele fora, nós perdemos 3 vezes mais? Pois é, sem o Neymar fica muito mais difícil. É verdade que o corpo dele não está ajudando, é verdade que a forma física dele não está ideal, é verdade que nós precisamos que ele se recupere, que o corpo dele ajude ele e ajude uma nação, isso todo mundo entende. Mas agora, ouvir críticas de como eu ouvi e absorvi, hein? Absorvi algumas, ouvi atentamente, falei, não, vou fazer o vídeo. Não vou fazer. Na emoção, eu falei, não, pera lá, eu não ajo na emoção quando eu ponho o microfone, eu tenho isenção profissional. Isso que eu vim aqui fazer nesta manhã de sexta-feira foi analisar todos os fatores, pegar dados, pegar estatísticas e trazer o meu comentário. Porque ver tanta gente atirar flechas sobre o Neymar, sobre a conduta da CBF, é muito fácil. Mas agora, analisar todas as situações que envolvem o craque, essa liderança propositiva, muitos críticos aí já falando que ele tem que ser cortado dia 12. Cara, cortado o quê, meu irmão? Cortado corta você. Neymar tem que estar lá nos Estados Unidos, Neymar tem que estar no Canadá, tem que estar no México, bem ou mal. Tomara que o corpo dele dê mínimas condições dele estar em campo. O Neymar minimamente bem, nós temos aumento de chance de percentual. E são dados, são números, são 70% de chance com o Neymar em campo, mais vitórias que nós tivemos com a seleção brasileira. Temos que saber valorizar o que ele fez. É um craque. É um craque, não está na sua melhor forma física, não está no seu corpo ideal, o corpo não o ajuda, várias lesões, esse edema que falaram, a notícia inicial, depois do dia 17, contra o jogo contra o Curitiba, que os médicos santistas passaram, que era um edema, foi constatado lesão de grau 2, e para quem não sabe, eu fui um ex-atleta de futebol profissional, eu tive uma lesão de grau 2 na posterior da coxa, é quando há o rompimento das fibras, as fibras elas entrelaçam entre si, e aí há um rompimento, é como se rompesse, elas não passam mais, elas rompem, elas saem da sua configuração normal, e aí para voltar essa configuração demanda um certo tempo para que elas voltem, se encontrem, reconfigurem para depois as fibras musculares ficarem todas firmes e fortes para ficarem enrijecidas para os movimentos circulares, movimentos diagonais, movimentos de aceleração e de desaceleração, que é o principal aí. Houve uma ruptura dessas fibras, há tratamentos mais céleres hoje do que havia na minha época, há sim, há um custo maior, não sei se o Neymar vai querer investir nisso, mas de fato é que demanda uma semana, 2, e essas uma semana, 2 é a transição na segunda para a terceira semana para o campo, jogador fazendo trotinho, batendo na bola, mudando de direção. Sente dor, Neymar? Não. Sentiu incômodo? Então para. Porque qualquer tipo de incômodo que ele sentir, as fibras não estão totalmente fechadas. E aí, tá correndo.
Neymar sentiu como sentir, é melhor parar porque as fibras não estão 100% encontradas. Quando elas estão encontradas, estão assim. É claro, às vezes ela pode estar encaixando, mas ainda não encaixar perfeitamente. Então, meus amigos, Neymar, é bom a gente saber e ser realista que se ele estiver bem para Haiti, Marrocos e Escócia na segunda e terceira rodada, tá ótimo. Tá bom demais para ele ganhar forma física para entrar bem nas oitavas de final. E nós temos que parar de ser críticos demais em relação ao Neymar, quando o assunto é dele, porque Lamine Yamal foi convocado, machucado, tá se recuperando, vai perder os 3 primeiros jogos da primeira fase. Se a Espanha perder lá no grupo H os 3 primeiros jogos dela e foi eliminada, o Lamine nem sequer estreia na Copa do Mundo. Então calma lá, o Neymar tem chance de jogar contra Escócia e Haiti. Se vai jogar bem ou não, aí já é outro papo. Então vamos ser menos pessimistas, vamos ser menos atiradores de flechas. Pá, em cima do Neymar. Que isso? Calma, segura, cuidado. Neymar tem um perfume diferente. Neymar, pra você ter ideia, o Messi também tá lesionado. Não sabe as reais condições físicas dele. Tem o fator idade, já tá aí beirando seus 30 e tantos, 40 anos. Já tá numa fase mais difícil da carreira, na fase decrescente, em que a recuperação é mais demorada. Nós vimos outras seleções com craques também machucados, lesionados, que precisam encontrar sua melhor forma física. Neymar, de fato, está fazendo tudo para ir para a Copa do Mundo. Ah, João Pedro e Pedro, você está sendo egoísta. Eu vi isso na imprensa lá do Sudeste. João Pedro e Pedro estão em perfeitas condições. Mas vem cá, com todo respeito, vem, chega aqui. João Pedro e o Pedro, com todo respeito, são bons jogadores do Chelsea e do Flamengo. Gosto de ambos. Eles têm condição de decidir um jogo? Tá 0-0, 90 minutos contra a Croácia, ele pegar a bola e papá chamar para um 2 e driblar o goleiro e fazer o gol? Tem. De fato, eles têm? Não tem. São jogadores que têm que ser fora da curva, acima da média, acima dos demais. O Neymar, minimamente em condição física, ele é o único que vai chamar a atenção pela liderança, ele vai chamar a marcação para si, ele vai chamar a bola, ele vai pedir, ele vai buscar uma solução, um passe em diagonal, um passe longo de 30, 40 metros. Se tiver um pênalti, ele vai pegar a bola e vai bater sem medo de errar. Se tiver uma falta, ele também batedor de bola parado. E com ele em campo, a performance dos outros jogadores melhora. E nós temos que ter realidade disso, porque com o Neymar em campo, entre aspas, os jogadores que são fã do Neymar, vê ele como ídolo, fala, uau, meu ídolo está em campo, eu vou procurar ele, eu vou tocar para ele. Nossa, ainda bem que ele entrou, agora ele pode nos ajudar aqui e desafogar um pouco essa pressão em cima de mim. Gente, Copa do Mundo, camisa de seleção, pressão para tomar uma decisão, pressão pelo ex, não são todos que suportam. E nós vimos isso nessa geração mimada, nessa geração fraca de jogadores desde 2014 que o Neymar enfrenta. De 2010, que nós tivemos uma baita seleção lá, perdemos contra a Holanda. De 2014, que o Neymar conseguiu pôr esse time entre os 4 melhores na semifinal, mesmo machucado contra a Colômbia. Ele conseguiu levar esse time até a semifinal, com todo respeito. Olha, é digno de melhorar os nossos comentários quando for falar do Neymar. E te digo mais, com ele as chances aumentam muito. Minimamente, o corpo dele tem que entregar mínimo. Falar, Neymar, nós não vamos o corpo dele conversando com ele, nós não vamos fazer você ficar parado, nós vamos te entregar. Agora o que você vai fazer lá vai da sua genialidade. Meu irmão, com todo respeito, eu me sentia pressionado em certos momentos nos times que eu passei e não joguei nem assim no patamar de seleção, no patamar de gigantes igual esses caras jogam, Paris Saint-Germain, Arsenal, Milan, decidindo campeonatos tão importantes. Mas o que o Neymar vive e sabe lidar com essa pressão de liderança é algo incrível. A pressão é toda centralizada em cima dele. O Casemiro vai para a coletiva? Neymar. O Rodrigo Lasmar vai para o coletivo? Neymar. O Ancelotti vai para o coletivo? Tem que responder sobre o Neymar. É muita pressão, é o mundo inteiro querendo ver, é o mundo inteiro foco e holofote só nele. Então, os jogadores que estão em campo precisam dessa pressão centralizada neles para render. Porque se a pressão estiver centralizada em Vinícius Júnior, Rafinha, Igor Thiago, Matheus Cunha, Bruno Guimarães, esses jogadores não têm a capacidade de liderança que tem o Neymar. O livro Arte da Guerra do Sun Tzu, ele fala sobre isso, sobre ser líder, sobre saber ser líder, sobre liderar, saber ter essa pressão centralizada, saber que se tudo der errado e a culpa cair sobre si, ele vai saber suportar. E te digo mais, o Santos também foi um pouco errado em querer defender o Neymar. Mas por um lado também, se você for analisar friamente, o Neymar não sabia se iria para a Copa. E se o Santos solta uma nota dia 17, na véspera da Copa, falando que o Neymar tem uma lesão de grau 2, os críticos iriam vir acima, iriam apontar flechas em cima do Ancelotti. Não é possível que ele vai convocar um jogador que não performa bem, que está machucado, que saiu o laudo.
Então olhando pelos dois lados da balança, o Santos e o Neymar e o seu staff quis proteger, quis de fato, sem saber se iria para a Copa, e chegando lá, Rodrigo Lasmar iria fazer esse exame, iria constatar, porque através da ressonância magnética tudo fica mais claro e mostra de fato, não tem como esconder. Laudo você escreve ali, tal, camufla, porque os médicos da seleção não podem invadir o centro de treinamento do Santos para fazer um exame, para puxar o jogador, assim quando ele foi apresentado que foi feito esse exame, mas de fato é que o Santos quis proteger o seu staff também, com medo dele não ir na Copa. Então vamos pensar que foi uma atitude louvável, uma atitude não louvável, mas uma atitude positiva de tentar proteger o seu maior ídolo, tentar proteger um jogador que pode nos ajudar lá na Copa do Mundo. Agora, se nós não pudermos esperar 1, 2 semanas e até desde a primeira fase ainda ele buscar essa melhor forma física, com todo respeito, tem seleção esperando o cara na outra fase, nem sabendo se vai avançar, tem outras seleções convocando jogador machucado. Então vamos com calma nas críticas, vamos saber se de fato o Neymar vai ser o que foi Ronaldo Fenômeno, dar a volta por cima de uma lesão, ser considerado já morto para o futebol. Os torcedores brasileiros desacreditados, e ele chegou lá e entregou gols em todos os jogos. Não estou comparando um com o outro. Claro que um tinha uma força, um tinha uma explosão, totalmente diferente, e chegou lá e decidiu. Tinha jogadores muito melhores ao lado dele do que o Neymar tem hoje, de fato. Tinha Lúcio, tinha Rivaldo, tinha Ronaldinho, tinha etc. E conseguiu ser campeão. O Neymar não tem esses tantos jogadores bons ao seu lado. Bons que eu digo no nível inimaginável, nível acima, nível de aguentar pressão e decidir jogo. Agora, nós temos que saber esperar o tempo, dar esse tempo pro Neymar e tirar um pouco essa pressão. Deixa essa pressão pro lado de fora, pro exterior, pra imprensa da Espanha, da Inglaterra, da Itália, da Alemanha, do mundo. Mas nós brasileiros temos que proteger o nosso maior ídolo e nós não estamos fazendo isso. Então, assim, estamos próximos de saber qual vai ser esse final, feliz ou não. Se vai ser um final de que a gente vai poder escrever história e falar, caracas, mano, Neymar, o maior artilheiro da seleção, escreveu história, chegou à grande final, decidiu, ajudou, mesmo você via que ele estava em baixa forma física, mas correu, fez gol, deu assistência. Você lembra aquele passe, aquele gol, aquela bola parada, colocou na cabeça do cara, nossa, quantas assistências ele deu. Ou se vai ser um final em que realmente o corpo dele deu mostras ao longo do tempo, deu mostras que várias lesões atrapalharam a carreira de um grande craque, de um menino surpreendente, de um menino que é rápido na aceleração, é rápido nas mudanças de direção, tecnicamente extremamente evoluído, batedor de pênalti, batedor de falta, de escanteio, de bola parada, e ainda tem uma capacidade de drible e reverência fora do normal no futebol. Não me lembro de ter visto um jogador tão bom, com tantas características como foi o Neymar, tão jovem, surgindo para o futebol e aguentando tanta carga de pressão sobre si. Então, tomara que nós brasileiros venhamos tirar um pouco essa forma de pressão centralizada sobre ele, dispersar um pouco mais isso, saber proteger nossa camisa, nosso ídolo, e que ele consiga, o corpo dele consiga entregar para ele disputar esses jogos na Copa do Mundo. Valeu? Fica com Deus. Vim aqui, coloquei a camisa da nossa seleção para que eu pudesse fazer esse vídeo para vocês aí, para falar um pouquinho sobre o que eu penso desse posicionamento, dessa pressão exercida em cima do Neymar. Então fica com Deus e vamos torcer para o nosso craque aí se recuperar logo. Valeu, tchau!